A paz do Senhor, meus amados irmãos, sou o pastor Marcos André e esse é o nosso canal Clube da Teologia, o nosso canal aí de estudos da Palavra de Deus. E também aqui com foco para a Escola Bíblica Dominical, aonde nós vamos ver agora mais uma pré-aula aí da nossa lição de número 9 da revista da CPAD, revista de adultos aí da CPAD. Então vamos para essa lição, a lição de número 9, e o tema dessa lição é orando e jejuando como Jesus ensinou. Amém? Nós vamos ver aqui, né, como que Jesus ensinou a orar e jejuar. O nosso mestre ele dá os ensinamentos acerca disso, né, lições importantes sobre a oração, sobre o jejum, e nós temos que aprender isso aqui. O Sermão do Monte ele vai ser assim, vai demonstrar como é a prática de fé do cristão. Né? O Sermão do Monte, na verdade, ele tinha que ser ensinado obrigatoriamente toda a Santa Ceia, todo mês. O crente tinha que aprender como, como deve ser a conduta dele nas diversas atividades, né, da igreja, e ali o Sermão do Monte é o melhor aprendizado para isso. Amém? Então vamos a essa lição. Não se esqueça de deixar aí o seu like, né, nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever caso você não seja inscrito. Compartilhe o nosso vídeo. Deixe um comentário aí, tá bom? Vamos ajudar aí a promover este estudo aqui que é maravilhoso. Vamos lá então? Lição de número 9, revista da editora CPAD, revista de adulto. Vou deixar no link aí na descrição do vídeo, vou deixar o link para essa lição que está aí no nosso blog, blog aí, Clube da Teologia, tá bom? Para você poder, se você que está aprendendo, né, vai lá, olha lá no nossa página, lá no blog, e aí você ouve aqui o nosso comentário e você vai aprender muito. E você que é professor vai poder fazer fazer um plano de aula aí, uma boa aula para a sua classe, amém? Vamos lá então. Bom, aqui na introdução eu já separo, né, pelo menos eu dou uma orientação aí, né, para os irmãos, o que é o foco, né? Para professores e alunos aí, o que é o foco da lição? Aqui é a gente apresentar, quer dizer, a lição ela apresenta, né, o que deve ser feito e o que não deve, aí no caso, né, do jejum e da oração, tá? O que não deve ser feito. A lição ela vai falar sobre isso aí, porque é isso aí que Jesus ele mostra. Ele fala de oração e fala de jejum, mostrando o que não deve ser feito, como não proceder. E aí você aprendendo o que não deve ser feito, você vai aprender o que você tem que fazer, tá? Ele vai ensinar isso aí, né? Com base no que não se deve fazer, mas ele vai ensinar como fazer o correto, tá? Isso aqui é interessante, né? Lembrando para os irmãos que isso aqui é uma pré-aula, né? É uma aula curta, ela não é longa, né? Deve ter no máximo 30 minutos aí, tá? No subsídio que eu coloco lá no blog, né, no Clube da Teologia, ele é mais amplo, né? Claro que eu passo subsídio para os irmãos, tá? Eu peço aí uma cooperação dos irmãos e eu passo, transfiro o arquivo editável e o arquivo em PDF para os irmãos, tá? Mediante uma cooperação aí para os irmãos ajudar aí a nossa página. Bom, continuando então, né? Aí eu separo também, faço um destaque aí nessa introdução para essa parte que diz assim: aprenderemos acerca da oração conforme ensinada por Jesus Cristo, bem como as lições espirituais do jejum. Né? Então isso aqui é o seguinte: a Bíblia ela não vai dar muitos detalhes sobre o jejum, né? Ela fala bastante sobre a oração, mas ela, desde o Antigo Testamento até o Novo, ela não dá uns detalhes, como que é o jejum, como deve ser feito, ela não dá tantos detalhes, não tem assim, uma doutrina detalhada sobre o procedimento. Eu posso beber água, não posso? Como que eu quebro o jejum, como não quebra? Né? E ela não vai dar detalhes sobre isso, tá? Esse aqui, porque ele vai mostrar só que é uma prática, né, que vai trazer muitos benefícios para aquele que a fizer, né? Mas aí você vai pegar da Bíblia qual é o objetivo do jejum, tá? Falando aqui de jejum, né? Qual é o objetivo do jejum, tá bom? Mas aqui a lição vai falar de jejum e de oração. Então, continuando aí, tá? Vamos para o tópico 1.
aonde tem como título a oração é um diálogo com o Pai, e aqui no primeiro subtópico a natureza da oração, e aí eu faço o destaque para essa parte logo no início que diz assim, ó, a oração é o diálogo da alma com Deus, a qual aparece na Bíblia Sagrada em diversas formas. Aqui é a seguinte, ela aparece na Bíblia Sagrada de diversas formas, né? Sobre isso aqui, eu acho interessante comentar o seguinte, né? Que ela é uma conversa, né? Ela é uma conversa com o Senhor, né? E aqui nós temos que entender o seguinte, quando você fala com alguém, né? Fala com alguém, você vai travar um diálogo, você vai fazer uma conversa com Deus. Então, aquilo ali você tem que expressar, já que você está falando com Deus, você tem que expressar a sinceridade do seu coração, porque ele conhece o seu coração. Então, como a oração é uma conversa, é um diálogo com Deus, você vai sobressair aí a intimidade, tá bom? E um detalhe interessante sobre isso aqui é que, como você está falando com o Criador do universo, a maior autoridade que existe no universo, então você tem que aplicar toda a reverência, tá? Toda a reverência de como quem fala com a maior autoridade, não é verdade? Então você não pode falar com Deus como se estivesse falando com uma pessoa qualquer. Claro que ele nos abre, né, a oportunidade de falar com ele como se fala com um amigo, né? Como ele chamava Abraão de amigo, nós também podemos ser amigos de Deus. Mas nós, em todo tempo, devemos entender nossa posição, né? Nós somos amigos de Deus, nós somos servos do Senhor. Então, por isso, nós temos que ter toda a reverência ao falar com o Senhor, tá? Bom, então, continuando aí, né, eu faço um destaque também para essa parte que diz assim, ó, pelo exposto, em primeiro lugar, o que deve marcar prioritariamente nossas orações é a busca da glorificação do Pai, tá? Aqui Mateus 6,9, aonde Jesus ensina o Pai Nosso, né? Então, isso aqui é o seguinte, como na oração, como a gente está falando com o Criador, né, do universo, como a gente está falando com o Senhor, né, a maior autoridade que existe, então a gente tem que falar de maneira adequada. E logo o início da oração, quando ele fala assim, ó, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, quando esse início é como se a gente estivesse usando uma forma de tratamento para com o Senhor, né? É como se fala com Vossa Excelência, Vossa Senhoria, usa os pronomes adequados de tratamento. Então, para falar com Deus, usa não só o pronome adequado, nós usamos também os títulos adequados, né? Onde fala, santificado seja o teu nome. Então, essa é a forma adequada de falar. Jesus está dando um modelo, né, de oração. Você inicia a oração sempre com essa adoração. Santificado seja o teu nome, bendito és tu, Senhor, maravilhoso Deus. Então você já se aproxima de Deus já com palavras de louvor. Ninguém pode se chegar a Deus sem o adorar, né? Nós somos adoradores do Senhor. Amém? Então a oração, é interessante que esse início da oração é a forma adequada de se apresentar a Deus. Continuando então, no subtópico 2, né, quero lembrar os irmãos que lá no subsídio que eu escrevi sobre essa lição, tem bem mais conteúdo do que eu estou falando aqui, tá? Eu destrincho o tópico todo, e o subtópico todinho, e passo o máximo que eu posso para os irmãos. Aí, quem é professor, né, quem está aprendendo, cada um, o professor principalmente, vai pegar a parte que interessa aí para montar o seu plano de aula lá, para ficar legal, tá? Bom, continuando então, no subtópico 2, o tema é como os homens de Deus viam a oração. Então, esse aqui vai mostrar como Paulo, né, tratava a oração, tem até alguns versículos aí. Bom, aí eu faço um destaque para essa parte que diz assim, ó, logo que lemos a Bíblia, percebemos que a oração é apresentada como uma ordem, tá? Bom, aí sobre isso aqui eu comento o seguinte, por essas passagens aprendemos que devemos orar em algumas situações. Aí essas passagens que é colocada aqui na referência, na lição,
Lucas 18:1, 1 Tessalonicenses 5:17. Essas passagens vão mostrar algumas situações em que nós devemos orar, já que a oração é uma ordenança, né? É uma ordem do Senhor para conosco. E aí tem algumas situações, tá? Aqui a gente vai aprender como orar, né? Aí primeiro ele fala assim, ó, no nosso quarto com as portas fechadas, tá? Aqui o Senhor Jesus ensina, né, quando você orar, você entra para o seu quarto, fecha a porta. Então uma situação já para você, uma forma já de você orar, né? Porta fechada, ou seja, exclusividade para com Deus, atenção total no que você vai falar com o Senhor. Então, por isso, portas fechadas, né? Bom, ele também fala, outra também, a oração na igreja, ou seja, os irmãos em comunhão, unidos em oração, tá? Isso também é salutar, é uma ordenança, tá? Do Senhor para conosco. Estarmos unidos, juntos, isso é ótimo também. E outra forma de orar é aquela que aparece lá em 1 Tessalonicenses 5,17, que é orai sem cessar, né? Então é para a gente orar o tempo todo. Diante disso, a gente vai orar aonde? Andando pela rua, você pode orar no banheiro, você pode orar no ônibus, você pode orar onde você quiser. Você pode, né, baixar a cabeça aí, só balbuciar ali o seu pensamento com o Senhor, tá? Então a oração não tem parâmetros específicos demais também para onde você vai. Você vai orar em qualquer lugar, tá? Mas você também pode orar, você deve principalmente orar o quê? Com a porta fechada. Ou você pode orar também na igreja. Em cada local que você vai orar, você vai tomar cuidados específicos, tá bom? Específico. Aqui na lição eu vou falar qual a situação que, por exemplo, quando ele fala assim, orar sem cessar. Será que eu posso orar em qualquer lugar, em qualquer situação? Opa, tem um porém aqui, tá? Que eu vou falar aqui na lição, tá? Bom, continuando então, mais à frente eu vou dizer o porém disso aqui, que há situações que você não vai poder orar, tá? Então vamos lá. No tema, nesse subtópico ainda, eu faço um destaque para essa parte que diz aqui, ó. No Novo Testamento, o Senhor Jesus tinha a oração como tão necessária quanto o sono e o alimento. E algumas referências aqui aonde aparece o nosso Senhor orando, né? Então aqui, sobre isso aqui, é o seguinte, Jesus ele era Deus. Então, tecnicamente, por ele ser Deus, não precisaria dele orar, não é verdade? Só que o que acontece? O que acontece é que Jesus ele deixou o seu trono de glória. E alguns atributos que o caracteriza como Deus, ele deixou, como onisciência, onipresença, onipotência. O Senhor Jesus deixa esses atributos também. Então ele andou nessa terra como um homem, mesmo sendo Deus, mas ele andou como um homem, né? Também perfeito homem nessa terra. E aí, o que ele, já que ele não tinha aqueles atributos, o que ele precisava? Manter a sua comunhão com o Pai. Então, por isso a gente vai constantemente ver o Senhor Jesus em oração. Isso foi necessário, extremamente necessário, por quê? Porque ele não somente era o Filho de Deus, mas ele estava preparando discípulos e apóstolos para enviar. E se ele, como é que ele vai preparar eles para enviar e mandar eles fazer coisas que ele não fazia? Por exemplo, eles deveriam estar em constante oração. Então, o Senhor Jesus ele não ia estar em oração? Como é que ele ia enviar aqueles apóstolos? Né? Então, por isso a gente vai ver Jesus fazendo muitas coisas, como, por exemplo, orar. Estava sempre orando. Né? Continuando, então, no subtópico 3, fala que a maneira de orar. Né? A maneira de orar. Bom, nesse subtópico eu faço um destaque para essa parte. Eu tenho vários destaques aqui, como eu já falei, né? Lá no subsídio que eu coloquei, que eu coloco a referência lá no blog, e você que quiser, né, adquirir o material, é só ver lá como fazer, né? Tem uma chave Pix lá para você poder receber esse material, tá bom? E eu coloco vários destaques, mas aqui eu separei pelo menos 2 aqui para a gente aprender aqui. Né? E aqui eu já vou mostrar um porém acerca da oração sem cessar. Bom, então, separei essa parte que diz aqui na letra C, o horário da oração.
Ter um horário regular para falar com Deus é bíblico e bom. Deixa eu ver se eu não estou pulando nada. Isso, a maneira de orar. Então, aqui vai falar sobre a postura do corpo na oração, né? Mas eu vou para essa parte aqui, letra C, o horário da oração. Ter um horário regular para falar com Deus é bíblico. Aí tem várias referências, mas a Bíblia também diz que devemos orar sempre, né? Bom, e aqui aqui eu puxo quase que um debate, né? Para você que quiser aprender mais sobre isso aqui. Havia uma tradição, havia não, há uma tradição entre os evangélicos de que a oração pela madrugada ele é melhor, né? É uma tradição de orar pela madrugada. Nós seguimos essa tradição, né? Não vou falar para você que eu não faço, eu faço também, né? Muitos irmãos fazem e é muito bom, é ótimo, né? Você acorda de madrugada, muitas vezes é o Espírito Santo que está te acordando, está te despertando ali. Aí você vai no banheiro, vai na cozinha, bebe uma água, mas depois você lembra que você tem que orar, o Espírito Santo te toca nisso. E daí você vai para a oração. Então, a oração pela madrugada ela é ótima. Por quê? Por causa do silêncio, né? Mas havia uma tradição de que a oração pela madrugada era melhor que as outras, né? Ou que havia uma orientação para se orar de madrugada. Usava-se muito um texto de provérbio que fala: amo os que me amam e que de madrugada me buscam, me acharão, né? Depois descobriu-se que não há na Bíblia essa ordenança. O texto que fala eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam, me acharão, né? Ele não está orientando nem a orar de madrugada, porque depois descobriu-se que a tradução não é orar pela madrugada, né? Os que cedo me buscam, me acharão, os que pela manhã me buscam, né? Só que usou-se madrugada porque o judeu ele acordava de madrugada, era uma cultura judaica. Mas aí a gente vai ver que ali no texto de Provérbios que fala os que cedo me buscam me acharão, eu amo os que me amam, ali não é Deus que está falando, ali é a sabedoria. Então a sabedoria está falando ali, né? O contexto a gente vai entender que é a sabedoria que fala, então não é Deus falando. O livro de Provérbios, na verdade, não é nem um livro de mandamentos, é um livro de aconselhamentos, tá bom? Bom, então a gente vai ver que tradicionalmente não é uma ordenança bíblica orar pela madrugada. A gente faz por quê? Porque Jesus fazia, porque é bom, porque segue o preceito de Jesus que ele ensinou, né? Esse conceito de orar com as portas fechadas, buscar tranquilidade. Então a gente faz por causa disso, amém? Esse aqui é um ensinamento importante nessa lição. E o outro que eu havia falado que ia deixar para os irmãos é o que está aqui na letra D. Ele fala assim, ó, o lugar da oração. Jesus disse que podemos orar secretamente em nosso aposento ou em outro lugar solitário. A ideia é de intimidade, de momentos a sós com Deus. Bom, baseado nisso daqui, né, essa é a ideia principal da oração, tá bom? Então, qual é você, ao final da escola dominical, você aprendeu como que se deve orar? A sós com Deus. Exclusividade para com o Senhor. Intimidade para com Deus, tá bom? Aí aqui é o seguinte, no texto que fala orar sem cessar, a gente entende então, poxa, eu posso orar em qualquer lugar, né? Eu posso orar, posso orar dirigindo, posso orar tomando banho. Você pode fazer isso. Só que você tem que tomar ter a devida atenção no seguinte, tá? Quando que essa oração sem cessar que a gente entende na Bíblia, quando que eu não posso orar? Aí é que tá. Tem momento que você não vai poder orar. Por exemplo, quando alguma coisa que você está fazendo vai tirar a tua atenção. Então você não pode orar, porque senão você não vai estar falando mais com Deus, você vai estar fazendo alguma coisa, não é verdade? Tá? Quem, por exemplo, um médico fazendo uma cirurgia, ele pode até falar com o Senhor, me ajuda aqui, Senhor, tudo, mas ele não vai estar ali numa oração perfeita com Deus, tá? Você que está fazendo uma redação, como é que você vai concentrar numa redação se você estiver falando com Deus? Então, quando que eu não devo orar?
quando você está fazendo alguma atividade que tira a tua atenção, a qual você deve prestar total atenção, tá? Um operador de uma máquina perigosa, ele vai ter que ter atenção no que ele está fazendo. Nesse caso, ele não vai poder estar orando. Amém? Então isso aqui é para a gente ser crentes sensatos, tá? Sensatos. Vamos continuando então aí, tá bom? Era esse o porém que eu queria passar para os irmãos. Você não pode levar a Bíblia ao pé da letra, orar sem cessar. Então não posso parar de orar. Calma, não é bem assim, né? Bom, então vamos lá no 2, a oração que Jesus ensinou. Então, qual é a oração que Jesus ensinou? O Pai Nosso, né? E aí a gente vai ver aqui sobre ela uns detalhes, tá? No primeiro subtópico aí, Jesus não condenou a oração em público, tá? Eu vou pular esse aqui propositalmente, vamos para o 2. O segundo subtópico diz assim, ó: Jesus quer que sejamos discretos. Aqui eu faço alguns destaques, deixo até lá no nosso subsídio, eu coloco uma experiência ali de John Wesley, né? Que fala aí que Billy Graham retrata, muito interessante. Mas eu quero fazer um destaque para essa parte que diz assim, ó: contudo, no ensino de Cristo, em Mateus 6, do 5 e 6, sua ênfase não é o lugar, mas a atitude de quem ora. Amém? Aqui, sobre isso aqui, é interessante o seguinte, ó, são várias atitudes louváveis, num único gesto. Aí, quando Jesus ensina ali como orar, ele mostra essas atitudes num único gesto. Algumas delas aqui. Eu estou falando do gesto de fechar a porta, né? Entra para o seu aposento e fecha a porta. Esse gesto. Então aqui tem algumas atitudes interessantes em relação a isso, né? Por exemplo, você afastar de tudo que tira a tua atenção. Então por que Jesus vai ensinar a orar no seu aposento com a porta fechada? Para você afastar de tudo, se afastar de tudo que te tira a atenção. Quer ver um aspecto positivo? É a oração no monte. Por quê? Qual era a finalidade da oração no monte? Não tem uma ordenança bíblica para orar no monte, né? Mas qual era a finalidade de se orar no monte? Você se afastar de tudo que vai tirar a tua atenção. Aí você vai orar no monte, né? Por quê? Jesus fazia isso também. Os discípulos praticavam isso. E o interessante é que tem alguns crentes que vai com um grupo para o monte e faz um culto lá no monte, né? Eles estão com outra finalidade já, não é verdade? Porque o objetivo do monte é você estar a sós com Deus, tá? Aí alguns irmãos têm práticas que são bem salutares, vão com um grupo, né, no monte, aí cada um vai para o seu canto, né, para orar. Isso aí é bom também, é salutar, é agradável, tá? Deus recebe bem mesmo, né? Mas Deus não recebe os irmãos que vão àquele grupo fazer o culto lá? Recebe também, não vou falar que não recebe, porque eu não sou Deus, né? Eu tenho certeza que Deus recebe sim o culto, mas o objetivo principal é esse, é estar sós com o Senhor, né? Bom, então, as atitudes é estar sós com Deus, né? Não buscar a admiração das pessoas, e um detalhe é a tal da exclusividade. Quando você fecha a porta do seu quarto e fica só e vai falar com Deus, você está dando a Deus exclusividade, né? Eu até oriento você desligar o celular ou então botar ele no mudo para você ter o seu momento a sós com o Senhor. Fica Deus mais exclusivo ainda. Amém? Continuando, né? Deixa eu ver aqui, né? Vamos para o subtópico 3 desse tópico. Não useis de vãs repetições nas orações. Esse é o tema do subtópico 3. Tá? E aí, esse aqui é o seguinte, né? Quando Jesus ensina, né, que para a gente não usar de vãs repetições, eu até faço um destaque aqui para essa parte que diz assim, ó: quando a oração é balbuciada apenas em palavras vazias, perde o foco, que é Deus, e se afirma nas vãs repetições, né? O que é uma oração repetitiva? Tem duas, né? Tem uma que que os católicos fazem e uma que os crentes fazem, né? A oração repetida que os católicos fazem é aquela já escrita, né? Que é a Ave Maria, não, eu não lembro o nome se é esse mesmo,
mas sei que a própria oração do Pai Nosso eles repetem também. Então, se você só repetir a oração, ela vira uma reza, né? Por isso que o católico ele usa muito esse termo, né? Rezar, porque a palavra rezar, etimologicamente, ela vem de recitar, né? É como quem recita um poema, quem recita um verso já pré-escrito, já escrito, né? Então, por isso a reza ela é diferente da oração, tá bom? Bom, e tem a oração repetitiva que o cristão, o crente faz também, né? O evangélico ele tem um tipo repetitivo. Quando você faz aquela oração mecânica, né? Oh, Deus amado, abençoe a minha família, abençoe isso, abençoe aquilo, Deus age em favor disso, em favor daquilo, você fica muito repetitivo nisso, né? A sua oração começa a perder o efeito, tá? Então, um alerta para você, servo de Cristo, a você tomar cuidado para que essa oração toda não vire uma reza, né? Não vire uma reza, porque a oração é uma conversa. Você tem que se ajoelhar diante de Deus e se expor para Ele. E falar com Ele, Senhor, hoje o dia foi assim, eu passei por isso, passei por aquilo, tive um problema lá no meu trabalho, né? É como você está falando com um amigo. Claro que você vai usar de toda a reverência que nós já falamos aqui, mas você vai se dirigir a Deus como um amigo. E aí você vai sentir uma paz no coração, porque o Espírito Santo é com quem você vai falar. É o Espírito Santo que vai te dar ali essa. Você vai sentir Deus falando contigo pelo Espírito Santo. É muito interessante isso. Bom, continuando aqui, né? Separei a parte que diz aí, né? Faça um destaque para essa parte aqui, ó. Mas o que ele, mas o que ele contraria aqui é a atitude de alguém achar que quanto mais fazer barulho, Deus lhe ouvirá. Então, aqui o comentarista, eu acredito que ele se equivocou um pouquinho aqui, né? Por quê? Ele está dizendo aqui que Jesus ele faz uma crítica, né? Ele fala algo aqui, né? Ele contraria a atitude deles em achar, dos fariseus, né? Em achar que fazendo muito barulho Deus ia ouvir, né? Na verdade, o texto ele não está falando isso, ele não está afirmando isso, né? Que Jesus está contrariando o fato deles fazer barulho. O que Jesus estava contrariando era o fato de eles falarem para aparecer como se fossem espirituais. O que Jesus está contrariando é a hipocrisia do coração deles, né? Jesus não está contrariando o barulho que eles faziam, tá bom? Claro que o muito ruído não quer dizer que Deus vai ouvir porque a gente faz barulho, não é isso. Eu não estou defendendo aqui aquelas orações barulhentas, não estou defendendo isso, tá? Porque eu sei que a oração ela é num particular, como Ana orou ali num particular, que só mexia os lábios e ninguém ouvia o que ela falava. Eu tô falando aqui que o que Jesus está combatendo era a hipocrisia dos escribas e dos fariseus. Então a gente tem que entender isso aqui também, tá bom? Então, a melhor forma de orar é com o coração sincero diante do Senhor, tá? Para a gente não cair nesse erro dos religiosos da época de Jesus. Bom, continuando então, vamos aí já para o último tópico, né? E o tema desse tópico é oração e jejum, é o tópico 3. No primeiro subtópico, o tema é oração e jejum, uma combinação perfeita. E aí eu faço um destaque para essa parte que diz aqui, ó. Por meio das escrituras podemos dizer que a oração e jejum são vistos como atos que revelam disciplina, autonegação e humilhação. Bom, aqui eu até coloquei que o jejum é a abstenção de alimentos, tá? Porque a Bíblia ela não vai dar muitos detalhes sobre o jejum. O que a gente entende do jejum, pela palavra mesmo, é que é se abster do alimento, né? Hoje em dia tem várias práticas, né, que é jejum de algumas coisas, mas biblicamente é a abstenção de alimentos, né? Então a gente vai entender que não há assim uma regra específica, né? Um tempo necessário,
tá? A Bíblia ela não fala, não trata muito dessas coisas. Mas quando você faz a abstenção de alimentos e busca a Deus em oração, isso é um ato de humilhação, né? Você está se humilhando diante de Deus. Você está dizendo que precisa mais dele. Olha só que interessante. É como você dizer para Deus que precisa mais dele do que o alimento. Esse aqui é o ato de humilhação diante, no caso do jejum, tá bom? E tem muita, tem bem mais chance de Deus receber a sua oração quando ela é feita com jejum, porque você já está declarando com a sua atitude, sua postura, de que você precisa mais de Deus do que do alimento, né? Continuando, separei essa parte que diz aí, mostra também dependência total de Deus em momentos mais extremos, quando precisamos buscá-lo para resolver algum problema. Bom, aqui sobre isso aqui eu quero só acrescentar o seguinte: fazer o jejum para receber algo, né, aquele jejum, vamos jejuar para Deus abençoar com alguma coisa. Esse tipo de jejum, a Bíblia ela não dá uma ordenança sobre isso, tá? A Bíblia ela tem outro tipo de ordenança. Mas esse jejum dá para fazer também, né? Mas só que a gente tem que entender que não é uma ordenança. E alguns que fizeram jejum pela vida de alguém ou por alguma coisa que desejava receber, alguns não conseguiram, né? Um dos casos eu coloco lá no meu subsídio, lá quando eu escrevi esse subsídio, eu coloco lá que um dos casos clássicos da Bíblia é o de Davi, que fez o jejum pela criança, né, de Betseba ali, tá? E aquela criança morreu e Davi não recebeu o que ele queria, tá? Então vamos continuando aí. No 2, aspecto bíblico sobre o jejum. Nesse subtópico, eu separei a parte que diz assim, ó, pela lei mosaica, havia um jejum anual no dia da expiação. E aqui tem essa referência de Levítico 16, verso 29 a 34. Isso daqui é interessante que essa passagem de Levítico 16, 29 a 34, ela é a primeira passagem onde há uma ordenança sobre jejuar, tá? Deus ele manda com que no dia da expiação eles jejuassem. Só que não há no texto sagrado não aparece a palavra jejuar. Aparece afligireis a alma, né? É afligir a alma, que se entende que é o jejum, tá? Então, para que serviu o jejum nesse caso? Porque sempre a primeira menção dele na Bíblia é a menção mais correta, né? É a forma com que a gente extrai uma doutrina, tá? Então, o objetivo que Deus mandou lá em Levítico 16 para o jejum era para que se buscasse a Deus no dia da expiação. Então, a gente vai entender que o jejum ele serve principalmente para buscar a Deus, para se buscar ao Senhor. Amém? Então, esse é o objetivo principal do jejum, tá? Então, se você fizer um jejum para barganhar alguma coisa com Deus, há uma possibilidade de você não ser atendido. Eu estou falando aqui porque eu tenho que expor a verdade. Eu não posso ficar inventando coisa aqui para te ensinar. Continuando aí, vamos lá. No tópico 3, no subtópico 3, e o tema dele é o ensino de Jesus sobre o jejum, tá? Então aqui separei essa parte que diz aqui, ó, faça um destaque para essa parte que diz: segundo o Sermão do Monte, entendemos que a prática do jejum é livre, um ato voluntário e espontâneo, né? Aqui, né, não há umas regras específicas, né, como eu já tinha falado anteriormente, mas entendemos que alguns ministérios eles adotam tomam assim umas atitudes salutares, né? Umas atitudes interessantes. Por exemplo, jejum de celular. Né? Já viu isso? É um jejum onde a pessoa vai deixar o celular por um período, um certo período. Não sei, tem irmão que não vai aguentar ficar 1 hora sem celular, né? Vai ser o jejum mais curto da história, né? Mas é algo interessante, jejum de rede social, tá? Então, vale a pena fazer, né? São ideias, né? O jejum é uma prática livre. Alguns podem fazer jejum, por exemplo, né, só de alimento, só de comida. Outros fazem um jejum
só como Daniel, né, só comia legumes, né? O texto não é tão claro sobre isso, tá? Já falo de antemão aqui para os irmãos. Fala que ele entrou no propósito de comer legumes ali, mas ele fez isso por quê? Porque havia, né, idolatria nos pratos dos manjares do rei. Bom, então, e outra coisa interessante sobre jejum, é que eu não quero fechar o vídeo sem falar isso, é que você, por exemplo, quando se quebra o jejum, pode ter situações que você quebra o jejum. Aí tem, quando se quebra o jejum, é quando você vai e se alimenta enquanto está jejuando. Aí você quebrou o jejum, né? Mas se você continua a sua oração, só que o jejum já foi, já não tem mais. Bom, aí alguns irmãos acreditam assim, poxa, a Santa Ceia quebra o jejum? Tem ministério que acha que sim, outros ministérios acham que não. Os ministérios que acham que não, a Santa Ceia, você tomou Santa Ceia no dia que está jejuando, quebrou o jejum? Alguns acreditam que não. Por quê? Porque é um ato espiritual, né? E aí, então você não está quebrando o jejum. Outros acreditam que sim, porque é alguma coisa sólida que você está botando para dentro, né? E porque o pão ali, o corpo de Cristo é simbólico, né? Então, assim, você vai pela orientação do seu ministério, tá bom? Vamos fazer dessa forma, tá? O jejum é livre. Deus não tem uma regra específica para o jejum. É isso que a gente tem que entender. Não há uma regra específica. Não, o jejum só serve se for total, sem água, sem nada. Não é assim que Deus recebe. O que Deus olha é para o seu coração. Você não pode fazer um jejum para aparecer para os outros. É isso aqui que Jesus está ensinando. Para aparecer para as pessoas, tá? Essa é a orientação principal do Senhor aqui. Amém? Então é melhor você aprender o que não se deve fazer, né? Amém? E dá para quebrar o jejum? Dá para você quebrar o seu jejum até depois de jejuar, né? Você, por exemplo, você jejua 6 horas. Aí depois que jejuar, você cai dentro da comida, né? Aí o que aconteceu? Você quebrou, né, irmão? Você compensou tudo que você não comeu no período que você estava em jejum. Bom, então vamos lá, né, para o nosso grande finale aí, para fechar, né? Nossa conclusão. Aqui na nossa conclusão, o alerta que fica é que é cada vez mais raro a prática do jejum, né? E da oração. São devocionais que está cada vez mais difícil no reino de Deus. E aí, na lição, a gente tem que trazer isso, esse ensinamento. Nós precisamos resgatar isso, né? Resgatar essa prática que Jesus ensinou, que Jesus fazia, tá? Que é da oração, tá bom? E do jejum. Amém? O próprio Senhor Jesus alertou que os discípulos teriam que jejuar, né? Então a gente tem que aprender isso para a nossa vida. E não somente aprender, passar para os outros, tá? Deixo as minhas recomendações para os professores. Você que é professor, faça o encerramento desta lição e convide os alunos para a próxima lição. Apresente algo que vai ser ensinado na próxima lição para tornar interessante. Amém? Então, deixo aqui esse estudo, tá? Compartilha aí, se inscreva no nosso canal. Deus abençoe você e a sua casa e uma boa aula em nome de Jesus.